Também. Então, bom dia. Pode começar a apresentar. Tá bom. Bom dia, meu nome é José Marcelino Pereira Júnior. Eu, juntamente com meus colegas que estão expressos aqui em tela, desenvolvemos uma pesquisa intitulada como Consumo de Medicamentos, uma abordagem interdisciplinar para o ensino médio. E aí, nós começamos a introduzir nosso trabalho falando do desenvolvimento da indústria farmacêutica, que possibilitou o desenvolvimento de remédios que foram cruciais para a vida humana no século XX e atualmente. Esses remédios, diante da possibilidade de cura dos mesmos, criou-se uma crença na população enquanto ao seu poder de cura. E isso fez com que a população mundial começasse a usar esses remédios de maneira desenfreada. E essa forma desenfreada começou a causar problemas para nós na vida humana. E aí, quando acontece isso, atrelada à vinculação midiática de propagandas, mais o fácil acesso da venda desses medicamentos, a população começou a se medicar sem procurar a ajuda de um profissional. E aí, quando acontece isso, é o que chamamos de automedicação, que é justamente quando usamos medicamentos sem a prescrição médica. E esse problema de automedicação vem acontecendo com o público-alvo de jovens e adolescentes muito no Brasil, porque é um momento da vida deles que eles passam por certas incertezas em sua vida e tomadas de decisões. Então, faz com que eles tenham certa vulnerabilidade, e o que faz que eles passam a ter passam a praticar esse hábito da automedicação. Então, é por isso que é preciso educar esse público-alvo em educação de saúde, e nesse contexto, a escola surge como um componente essencial para propagar informação, porque estamos falando de um espaço onde se situa-se o aprendizado, onde nós vamos construir aprendizado, vamos ter conhecimento. Então, a escola pode auxiliar nesse processo de informação e conscientização dos mesmos, de seus estudantes, que são, em maioria, jovens, adolescentes. E nessa perspectiva, o nosso estudo ele teve os objetivos a apresentar os riscos que estão associados à prática dessa automedicação por alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor José Félix de Carvalho Alves. Essa escola se situa no município de São Sebastião, Alagoas. E aí nosso intuito era o quê? Promover a conscientização dos mesmos, no caso dos estudantes, quanto o uso racional desses medicamentos, os riscos que eles podem causar à nossa saúde. Então, como metodologia, o nosso projeto tratou-se de uma pesquisa básica, descritiva e de caráter qualitativo. O nosso projeto foi desenvolvido nessa escola estadual Professor José Félix de Carvalho Alves, em 6 turmas do terceiro ano, sejam da tarde, manhã e noite, então nos 3 turnos de ensino da escola. Então, nós tivemos alguns procedimentos que nós realizamos para nós chegarmos nos nossos resultados. Então, o primeiro procedimento foi o quê? Uma palestra expositiva acerca do uso indevido desses medicamentos sem a prescrição. Essa palestra foi ministrada por um farmacêutico, nós procuramos a ajuda de um profissional, e nesse caso nós disponibilizamos essa palestra através da plataforma Google Meet e compartilhamos para esses alunos através dos grupos de WhatsApp das turmas. Nós também disponibilizamos um infográfico, que é um documento é um recurso visual, onde vai ter pequenos textos e figuras em formato de documento PDF, para esses alunos associar esse tema da automedicação ao conteúdo que eles estavam estudando, que no caso foi química orgânica. E sob a nossa orientação, nós também aconselhamos os alunos a produzirem e desenvolverem panfletos explicativos. Panfletos para o quê? Para divulgar nas mídias sociais e compartilhar informação para outras pessoas para além deles mesmos. E diante desses procedimentos realizados, nós obtivemos os nossos resultados. E com isso fizemos nossa discussão. Posso dizer que nossos resultados, ao ler esse trabalho da gente, nota-se que são divididos em 3 blocos. A palestra, os infográficos e os panfletos. Então, vamos falar um pouquinho sobre os resultados da palestra. Nesta palestra, foram abordados a definição da auto... Deixou de compartilhar, não foi? Foi. Saiu o compartilhamento.
Meu Deus, não sei o que aconteceu Tenta aqui. de novo. Eu não entendi como caiu. Só um minutinho. Tá. Então, nesses resultados, foram abordadas a definição da automedicação, as causas, as consequências, e também falamos dos principais fármacos utilizados nesse processo de automedicação das pessoas, para também facilitar a compreensão dos alunos e eles entenderem sobre esses medicamentos e que eles já conhecem, entendeu? Para facilitar na explicação. Com essa palestra, nós verificamos que os alunos interagiram muito bem com o farmacêutico que fez a palestra. Então, foi possível notar essas interações em um momento muito dinâmico de aprendizado. Então, os mesmos fizeram questionamentos para o palestrante. Por exemplo, o que poderia ser feito para reduzir essa prática? E esses questionamentos foram devidamente esclarecidos pelo farmacêutico. Então, também foi possível, a gente colheu o relato de um estudante acerca de sua experiência com o tema abordado. Esse estudante, no início de sua vida profissional, ele trabalhou em uma farmácia e o seu patrão, visando os lucros, queria que ele vendesse os medicamentos sem prescrição médica. Lembrando que tem medicamentos que podem ser vendidos assim, mas tem medicamentos que são proibidos por lei a sua venda sem a prescrição de um médico. Então, esse medicamento, o patrão dele queria que ele vendesse dessa forma, sem prescrição, só visando os lucros. O mesmo acabou se demitindo porque não podia colocar em risco a sua liberdade por conta de seu patrão. E nós justificamos essa parte da palestra com um artigo de Furtado 2013, que ele também verificou em seu estudo que a palestra poderia causar reflexões acerca da prática da automedicação. E aí o segundo ponto dos nossos resultados foram os infográficos. Esses infográficos mostravam a temática da automedicação aplicada aos conteúdos de química orgânica. Mais ao lado aí, se vocês notarem, dá para ver algumas moléculas e seus nomes científicos e os seus principais grupos funcionais. Então, esse instrumento mostrou-se muito importante para essa temática, fosse atrelada ao conteúdo curricular, não fosse uma coisa distante do que eles estavam estudando também, mas sim enriquecer o conhecimento daqueles alunos. E a partir disso, nós justificamos nossos infográficos a partir dos artigos de Silva Ferreira e Biohaus, de 2018, que eles verificaram que trabalhar temas do cotidiano possibilita um maior enriquecimento da prática pedagógica e do aprendizado do aluno. E aí, a nível de panfletos, foram elaborados 25 panfletos pelos alunos. Alguns foram elaborados de forma individual, outros foram elaborados em duplas. Ao lado do slide, dá para ver que tem dois exemplos de panfletos elaborados com eles, e foi de imensa satisfação para nós, enquanto orientadores, ver que eles se empenharam e fizeram um trabalho bastante caprichado. Então, a gente viu essa possibilidade deles de trabalho e a gente viu a atitude deles ao realizar esses trabalhos. É por isso que o processo de construção aconteceu de maneira interativa entre os alunos e nós da equipe que orientamos eles. E aí nós justificamos isso com um artigo de Batista Bezerra, que ele verificou que a produção de panfletos pelos alunos promove a reflexão dos mesmos acerca da temática. Então, essa produção possibilita eles a construir uma aprendizagem mais significativa. E com isso nós tivemos a conclusão do nosso trabalho. Nós verificamos que nossos objetivos foram atendidos, e por isso a proposta que foi desenvolvida em sala de aula proporcionou uma relação direta entre a disciplina, o conteúdo de química orgânica, a atividade prática e a construção de panfletos, nesse caso, abordando uma temática presente no cotidiano deles, que é a automedicação. Então, é uma temática que está na vida de nós seres humanos, desde que nós nascemos, até porque é uma prática gerada, até compartilhada também por familiares, é uma coisa que vai de geração para geração. Então, quando nós aplicamos esse projeto, favoreceu oportunidades para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa dos mesmos. E aí nós temos as nossas referências utilizadas para a construção,
deste slide. Obrigado a todos e a todas.